Amém. Deus seja louvado. É muito bom, mais um domingo, estarmos aqui reunidos em nome do nosso Senhor amado, Jesus Cristo. E é muito bom que a gente cantou louvores aqui, né? Cantamos louvores ao nosso Deus, que Ele é Deus e continua sendo Deus, né? Ele tem um nome poderoso, um nome maravilhoso, e Ele é o nosso respirar, é o nosso descanso, é o nosso dia após dia. A graça de Deus é o maná que cai do céu todo dia para as nossas vidas. E damos graças ao bom Senhor que estamos de pé por sua graça. Hoje nós vamos continuar no Evangelho de Marcos e vamos tratar de uma série de milagres de Jesus, que representam a autoridade de Jesus. E eu chamei esse sermão de O Rei da Criação. Essa é a primeira parte, teremos outras partes, mas o Rei da Criação. Antes de começar, eu queria ler um trecho que eu tirei de um filme, que muitas vezes tem a ver com as nossas vidas, tem a ver com o que a gente faça, né? Esse filme é o filme Rocky Balboa, de 2006, em que o Rocky já estava idoso, lutador, e ele se propõe a lutar novamente, e seu filho, indignado, vai a um bar encontrar com seu pai, e quando ele encontra, ele quer dissuadi-lo a desistir da luta, por duas razões: pelo medo que ele tinha do pai se ferir, e pelo medo que todos aqueles fantasmas que circundaram a vida dele, todo momento, de que ele era o filho do Rocky, que muitas vezes ele era contratado por ser filho do Rocky, tudo isso voltasse à tona, porque ele cria que muitas das coisas que aconteciam na vida dele não era pelo esforço dele, mas sim pelo que o pai representava para as pessoas. E ali eles começam a discutir, e uma hora Rocky tem um discurso muito interessante, de pai para filho, falando da vida, e eu deixei anotado aqui para vocês entenderem por que eu estou falando isso no início dessa pregação, para que no final a gente retorne e possa entender isso. E olha bem o que ele diz: deixe-me dizer algo para você que você já sabe. O mundo não é feito apenas de sol e arco-íris. É um lugar mau, desagradável, e não importa o quão duro você seja, ele vai te bater até que você esteja de joelhos, e vai te manter assim permanentemente, se você permitir. Nem você, eu ou ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Mas a questão não é o quão forte você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente. O quanto você resiste e continua seguindo adiante. É assim que se vence uma luta. Se você sabe o seu valor, então vá à luta e conquiste o que é seu. Mas você precisa estar disposto a receber os golpes e não ficar apontando dedos e dizendo que não está onde quer por causa dele ou dela ou de qualquer pessoa. Covardes fazem isso e você não é um deles. Você é melhor do que isso. E ele conclui dizendo: eu sempre o amarei, não importa o que aconteça. Você é meu filho, você é meu sangue, você é a melhor coisa da minha vida. Mas até que você comece a acreditar em si mesmo, você não terá uma vida. Esse discurso é um discurso
bem instigante, bem estimulante, principalmente para as pessoas que estão passando dificuldades. E o interessante é que a gente muitas vezes se pega nessas situações da vida, né, em que nós temos muitos problemas. E a vida realmente, como ele disse, bate muito forte na gente. A criação de Deus, seja ela através da natureza, seja ela através dos espíritos malignos, ou seja ela através de pessoas, de outros seres humanos, ou seja ela através até de nossa carne, ela bate muito em nós. E o interessante é a pergunta: o quanto nós estamos dispostos a continuar apanhando, porque verdadeiramente a vida é uma luta em si. E o texto que a gente vai ler hoje reflete muito um pouco sobre isso. Fala um pouco sobre essas lutas, as dificuldades, e fala principalmente de fé. Então, nós vamos nos focar agora no texto bíblico para que a gente possa seguir e entender porque nós iniciamos a pregação dessa forma. O texto que nós vamos ler hoje está em Marcos capítulo 4, dos versos 35 a 41. Assim diz a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Amém. Deus seja louvado. Esse texto, ele aparece logo após aquela sequência de parábolas que a gente leu, né? E Marcos sai daquela sequência de parábolas para uma coletânea dos milagres de Jesus. A ênfase agora é sobre a autoridade de Jesus, e a sequência apresenta todos os tipos de milagres. Primeiro, aqui nesse texto que a gente vai trabalhar hoje, milagres sobre a natureza. Depois, um milagre sobre a força das trevas, em que Jesus liberta aquele endemoniado Gezareno. Depois, um milagre sobre as enfermidades, em que Jesus liberta aquela mulher de sua enfermidade, que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E depois, sobre a morte, quando Jesus traz de novo à vida a filha de Jairo. Então, Jesus começa a demonstrar que tem poder sobre todas as coisas da criação, sobre a natureza, sobre a força das trevas, sobre as enfermidades e inclusive sobre a morte. Essa ação aqui desse texto começa justamente ali no mar da Galileia, onde Jesus estava no barco. E quando o texto diz aqui, naquele dia, sendo já tarde, é aquele mesmo dia que nós estudamos na vez passada, que nós pregamos, em que Jesus está pregando para a multidão ali na Baía das Parábolas, e ele estava falando sobre aquelas parábolas do crescimento do reino. E naquele mesmo dia, Jesus diz para eles: passemos para outra margem. Eles deixam aquela multidão para trás, e Jesus talvez estivesse cumprindo o que ele foi dizer ali em Marcos 1, em que ele não veio somente para curas e milagres, mas para pregar em outros lugares.
E assim Jesus se desloca em direção ao leste, em direção à Transjordânia, para que ele pudesse cumprir o seu ministério de ensino, de pregação e de resgatar suas ovelhas perdidas. E ele deixa a multidão para trás. E eles, naquele barco Galileu, vou dar uma curiosidade arqueológica para vocês. Em 1986, um barco foi achado mais ou menos a 8 quilômetros ao sul de Cafarnaum. Um barco que tinha em torno de 8 metros de comprimento por 2,2 de largura, 1,3 de altura, e que tinha mais ou menos um deck que cobria tanto a popa quanto a proa, que em certo sentido permitia que alguém pudesse deitar embaixo daquela região no barco. E é interessante que esse barco que foi achado em 1986 é o mesmo barco que foi achado no mosaico do século I, ali em Migdal, apenas 1,6 quilômetros de onde aconteceu esse milagre e de onde foi achado o barco. A tecnologia do carbono 14 demonstrou que esse barco ali se retratava do primeiro século. Não que tenha sido o barco que levou Cristo, mas um barco que eles usavam muito comumente naquela época, naquela região. Um barco galileu que era muito comum. E o interessante é que nós vamos seguindo no texto, e Marcos coloca uma coisa aqui, dizendo que Jesus estava com eles no barco e outros barcos o seguiam. Isso é importante para a gente entender, porque muitas vezes as pessoas podem dizer que isso é um texto de ficção, isso é um texto que, de uma certa forma, remete a algo que seja estimulante às pessoas a entenderem que Jesus pode estar conosco nas tempestades. Mas quando se trata de um fato real, o que nós precisamos saber é que existem alguns indícios que mostram que esse texto não é apenas uma invenção, não é apenas uma ficção. Richard Bauckham, que é um grande estudioso do Novo Testamento, um grande estudioso de Bíblia, ele escreveu um livro que é Jesus e suas testemunhas, Jesus e testemunhas oculares, e nesse livro ele retrata como é importante você analisar e saber quando um texto realmente tem indícios de que ele seja real. E ele comenta que um desses indícios é que numa ficção, normalmente, o autor se prende no enredo, o autor se prende em dizer assim: eu quero que você se envolva nesse enredo da história, e ele não se atenta muito a detalhes. É bem verdade que a ficção de hoje em dia, com a tecnologia, eles têm enriquecido um pouco com a questão dos detalhes, né? Para que o texto fique mais rico, as pessoas consigam se envolver mais, mas isso não era comum naquela época. Não existia tecnologia, não existia isso. E Marcos vai dizer aqui, por exemplo, que outros barcos o seguiam. Isso é um detalhe, de uma certa forma, desnecessário, mas Marcos assim fala. Como em outros textos, Marcos vai dizer que a grama onde eles estavam era verde, né? E Jesus aqui está deitado sobre um travesseiro. São versos que muitas vezes não tem o porquê está ali. Isso nos prova o quê? Que essa história é uma história de uma testemunha ocular. É uma história de alguém que estava presente e que presenciou tudo isso, e que nos traz palavras realmente que eram palavras representadas por aqueles discípulos e por Jesus, o que torna essa história muito mais interessante, muito mais envolvente e muito mais estimulante para as nossas vidas. E isso reflete a memória deles. E no verso 37 vai dizer que aquele temporal de vento começou e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, a ponto de afundar. É interessante ali a região, quando você olha,
O mar da Galileia, né? Ou Lago de Genezaré, como você quer que chame, esse mar ele tinha uma propriedade de levantar muitas tempestades de forma abrupta, porque em volta desse mar tinham várias colinas altas, e ao norte, a cerca de 28 quilômetros ali, mais ou menos a nordeste, estava o Monte Hermon, com 2.804 metros de altitude, e esse mar ficava a 213 metros mais ou menos abaixo do nível do mar. Então aquele ar quente que subia do mar e o ar frio que vinha do Hermon, muitas vezes eles se juntavam, e aquelas colinas que formavam canais de vento faziam que aquele vento entrasse por aquelas colinas e levantassem grandes tempestades que levantavam ondas ali de 2,5 a 3 metros, porque o mar da Galileia tem uma certa profundidade, em torno de 45 metros, então conseguia se levantar ondas grandes. Mas o interessante é que nós vamos perceber que os seus discípulos, aqueles homens, eram pescadores experientes, eram homens que sabiam da natureza da região, eram homens que sabiam o quanto aquele mar poderia ficar revolto, e certamente já tinham passado por tempestades semelhantes. Não se sabe se eles pescavam somente na costa, ali perto de Cafarnaum, ou se deslocavam realmente para outros lados. Sabe-se que o Mar da Galileia tem 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Então é um mar que muitas vezes você não vai conseguir ver a margem do outro lado. É um mar muito grande. E talvez eles tenham passado para outra margem, como Jesus pediu, e no meio daquele mar, essa tempestade se levanta, esse temporal. E eles, de uma certa forma, começam a se desesperar e vão lá acordar Jesus. Jesus estava na popa dormindo. E é muito legal você fazer essa correlação na Bíblia, porque em Jonas também estava dormindo, e uma grande tempestade se levantou. Então, para a população daquela época, para os leitores daquela época, ler desse texto, lembraria certamente da história de Jonas, em que uma grande tempestade se levantou, e os marinheiros foram lá acordar o profeta, e pediram ao profeta Jonas para que orassem por eles, porque eles estavam atemorizados com o poder da tempestade. E aqui, verdadeiramente, os discípulos fazem a mesma coisa, não pedindo para orar, mas acordando Jesus, e de uma certa forma, sendo até incisivos e rudes com Jesus, porque Jesus estava numa calmaria, Jesus estava dormindo. E como eu falei aqui, poderia estar dormindo ali embaixo da popa, realmente. Muitos barcos tinham um deck que cobria, e o travesseiro poderia ser até um banquinho, muitas vezes que eles usavam, de tecido ou de couro. E o nosso mestre estava dormindo, e eles desesperados gritam: mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos começam a interpretar, meus irmãos, que Jesus estava dormindo não por sua fé, mas porque Jesus, de uma certa forma, não se importava e era indiferente com o que estava acontecendo com eles. E o interessante é que cada aspecto da frase desses discípulos vai mostrar o quanto existia falta de fé no coração deles. Assim como Jonas se retirou para o interior do navio, Jesus se retirou um pouco, talvez por cansaço, para descansar. E sabe o que é o mais interessante?
no Evangelho de Jesus Cristo, nos Evangelhos, a única vez que Jesus está dormindo é numa tempestade. A única vez que Jesus se propõe a descansar e dormir é numa tempestade. Isso nos mostra verdadeiramente quem Jesus é. A fé do homem Jesus e quem verdadeiramente Jesus é. E a mesma palavrinha que é utilizada quando a tripulação acha que está perecendo em Jonas é utilizada também aqui. Uma palavra no grego que diz apólime, que é realmente que Jesus não se importava de que eles estivessem perecendo, morrendo verdadeiramente. E Jesus, como sempre, com sua humildade, com sua paciência, com a falta de fé, levanta e se dirige ao vento de uma forma que nos deixa perplexos. Muitos escritores, quando veem algumas traduções, cala-te, aquieta-te, em outras traduções, como a gente leu aqui, Jesus diz, acalma-te, emudece. É interessante que Jesus nos mostra duas coisas muito simples. Ele fala de forma simples com a natureza, mas ele também fala de forma pessoal. Ele fala na segunda pessoa do singular, como se ele estivesse se dirigindo a uma entidade viva. E isso tem muito a nos dizer, porque, sendo ele quem ele é, sendo ele o que controla todas as coisas, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, ele pode se dirigir a qualquer coisa da criação de forma pessoal. Alguns escritores vão dizer que Jesus estava repreendendo, talvez, demônios que poderiam estar agitando aquelas águas, porque a palavra que Jesus usa aqui, epitman em grego, ele já havia usado no Evangelho de Marcos anteriormente para repreender o demônio. Você vai lembrar naquele milagre que Jesus está na sinagoga com o homem da mão ressequida, e o milagre do homem endemoniado, que ele fala, cala-te, aquieta-te. E da mesma forma que ele fala para o demônio, ele fala para o vento. Isso faz com que alguns estudiosos pensem que existiam entidades malignas que poderiam estar ali tumultuando a natureza. O que é importante a gente entender, seja isso verdade ou não, é a forma que Jesus se dirige, a autoridade que Jesus se dirige com a natureza. Ele quer mostrar para nós que ele tem controle absoluto sobre todas as forças. E talvez Jesus já estivesse vendo o milagre que ele iria fazer no endemoniado Gezareno, em que ele iria repreender aqueles demônios, um prenúncio de que toda a criação está sob seu controle. E o que nós precisamos entender não é ficar pensando se ele estava repreendendo um demônio ou se Jesus só queria dizer que ele estava se comportando como se aquilo fosse uma entidade viva, porque era muito comum na tradição hebraica humanizar a natureza. Nós vamos ver ali no Salmo 104, o autor ali humaniza a natureza, mas aqui Jesus realmente excede, porque ele diz, acalma-te, emudece. E ele mostra que a natureza tem que se conformar à vontade do Mestre, que toda a criação
tem que se conformar à vontade do Mestre. E essa linguagem, apesar de nos confundir, deve nos levar a pensar apenas o seguinte: Jesus ordena o caos na criação, seja ela na natureza, seja ela nos poderes das trevas, seja ela nas enfermidades, ou seja ela na morte. Jesus ordena o caos de forma direta, simples e efetiva. Não há nada que possa resistir ao poder do Rei da criação. E nós vamos ver aqui nos versos 40 e 41, que por mais que os discípulos tenham olhado para ele, para Jesus, e tenham desconfiado que Jesus era indiferente com eles, isso nos mostra que a visão deles era uma visão de Jesus muito diferente. Era uma visão em que eles olhavam para Jesus como um mestre, como um profeta, como um homem de Deus, mas ainda não sabiam quem verdadeiramente Jesus era. Ainda não sabiam que Ele verdadeiramente era o Deus da criação, coisa que eles vão entender mais tarde, após a morte e ressurreição de Cristo. E Jesus, com toda a paciência, olhando o coração deles, sabendo que eles não sabiam quem Ele era, e vendo a falta de fé deles, com a paciência que lhe era peculiar, com a longanimidade do Espírito de Deus, Ele olha para eles, após emudecer e aquietar não só o vento como as águas, Ele diz para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? É interessante porque Jesus é aquele que é o foco de nossa fé. E muitas vezes a gente pode olhar para esse texto de uma forma hipócrita e dizer: poxa, eles não viram que Jesus estava com eles no barco, que nada iria lhes acontecer? Talvez, e certamente, eles não tinham as informações que nós temos hoje. Eles viviam um período em que eles estavam 400 anos sem profeta, e aparece um profeta que vem realizando, sim, milagres, que vem realizando coisas que outros não realizavam, mas o coração deles era muito inconstante. E o medo, na verdade, o medo real, ele não surge pela sua quantidade de fé, mas ele surge pela dúvida. Ele surge por onde está a sua fé. E certamente a fé daqueles homens estava no que Jesus vinha pregando, no que Jesus vinha fazendo, mas não no que Jesus era. E quantas vezes a gente se coloca em situações na vida, ou as próprias intempéries da vida nos trazem situações em que a gente desvia o foco da nossa fé para coisas que a gente não deveria, e a gente esquece que o foco principal da nossa fé tem que ser o Deus da nossa fé, o autor da nossa fé, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que há poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E quando a gente direciona essa fé de forma correta, o medo se esvai, a dúvida também, porque não é a quantidade de fé, mas é em quem nós cremos. E isso faltava aos discípulos.
E quantas vezes, meus irmãos, falta aos nossos corações? Porque temos fé, muitas vezes, no que Deus pode fazer, mas não no que Deus é. E acabamos por nos decepcionar, porque os propósitos de Deus, nós não conseguimos compreender. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. E a vontade do Senhor não é a nossa. E muitas vezes a gente acaba ficando confuso e acaba não entendendo. E a nossa fé se apequena. E a nossa fé vai se esvaindo, como areia escorrendo por entre os dedos. Porque nós precisamos ter mais convicção de quem é o autor de nossa fé e de quem deve ser o foco da nossa fé. O que aconteceu com esses homens é muito claro, porque se eles soubessem quem verdadeiramente Jesus era, eles não ficariam tão aterrorizados com aquela tempestade. Eles não teriam essa falta de fé. Mas eles estavam olhando para a indiferença de Jesus. E muitas vezes a gente se pega com os problemas se intensificando na sua vida, com cada vez mais as tribulações aumentando, as dificuldades aumentando, e a gente para e pensa e fala assim: Senhor, não te importas comigo? Não te importas que eu esteja sofrendo? Não te importas que eu esteja morrendo? Não te importas que eu chore de dia e de noite? Muitas vezes, meus irmãos, nós dizemos isso porque nós esquecemos quem Deus é. Nós esquecemos o verdadeiro caráter de Deus. Nós esquecemos da santidade de Deus, da fidelidade de Deus e principalmente pelo amor de Deus pelas nossas vidas. Se esses discípulos estivessem entendendo que Jesus os amava de forma incondicional, intensa, como a gente não consegue mensurar, inexprimível, eles certamente descansariam junto com o Mestre em meio à tempestade. E esse texto nos traz a realidade da nossa vida. Cada parte contada aqui é uma parte que tem uma riqueza de detalhes muito grande. E quando Jesus contesta a fé desses homens, não é a última vez que ele vai contestar a fé desses homens durante todo o seu ministério terreno. É interessante que logo depois vai dizer assim o texto: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se a gente for atentar para o original, para o texto original, eles estavam aterrorizados sim com a tempestade, mas surgiu um grande temor no coração deles. O mesmo temor que surgiu no coração dos marinheiros quando Jonas foi jogado no mar e aquela tempestade acalmou, e aqueles marinheiros ofereceram sacrifício ao Deus de Israel. Desse mesmo temor os discípulos são tomados. E sabe o que é interessante? Quando a gente lê no original, esse temor é muito mais intenso do que o terror da tempestade. Isso nos mostra que
as coisas do sobrenatural, elas nos assustam muito mais do que as intempéries da natureza. E verdadeiramente isso se faz correto nesse texto, porque para eles é muito mais difícil entender que aquele homem que estava do lado deles era Deus, do que uma tempestade daquela ali aterrorizar o coração deles. Porque na tradição judaica, em alguns textos antigos, você até vê alguns heróis, alguns homens que poderiam, em alguns eventos, acalmar algumas tempestades, mas nada se comprovou e nada certamente se comprova. Alguns judeus também criam que os anjos tinham esse poder de acalmar alguns pontos da criação e da natureza, mas respondendo a um ser superior. Mas a verdadeira tradição rabínica, judaica, cria que só Deus poderia acalmar o mar, acalmar o vento. Nós temos várias passagens no Antigo Testamento que falam sobre isso. A gente leu aqui antes de começar a pregação, Salmo 89, 9, que Jesus, amai-nas, as ondas, acalma as ondas. Salmo 65, 7 também, e várias outras passagens no Antigo Testamento. O poder de acalmar o mar está nas mãos de Deus. Então isso é muito importante, porque esses homens ficam atemorizados, porque eles sabiam que só Deus poderia acalmar. E a grande pergunta desse texto é: quem é este? A grande pergunta que ecoa no coração de todas as pessoas em todos os séculos, que muitas vezes faz a nossa fé vacilar, é: quem é este? Certamente os primeiros leitores de Marcos, que estavam sob o jugo do Império Romano, aqueles imperadores, em especial o imperador Nero, de 64 a 68 depois de Cristo, que perseguia os cristãos, que atribulava. Certamente, quando eles leram esse texto, o coração deles deve ter se enchido de esperança, porque aqueles homens viviam sob o jugo do Império Romano e sob a égide de deuses pagãos. E muitas vezes eles deviam falar no coração deles: Senhor, tu não estás vendo? Tu não te importas com o sofrimento? Homens, mulheres, crianças morrendo no Coliseu, mulheres e crianças e homens sendo pendurados em postes como chamas vivas, sendo queimados vivos. Tu não te importas com o nosso sofrimento? Mas Deus é tão bom que Ele nos presenteia com um texto em que até esses irmãos que passaram por todo esse sofrimento entenderam que o Deus da criação, o Senhor, o Jesus Cristo Nazareno, aquele em que eles depositavam a sua fé, poderia dizer a qualquer momento para aquela situação: cala-te, aquieta-te. E de forma pessoal aquele império poderia cair. E de forma pessoal aqueles imperadores poderiam cair. E tudo aquilo se levantar dentro do propósito de Deus. Mas naquele momento não era a vontade de Deus. Mas a esperança no coração deles era uma esperança viva de que Deus podia mudar qualquer situação. E a gente vai seguindo para terminar
O que é interessante no texto é que quando Jesus fala com a natureza, Gerson, e ele diz, cala-te e aquieta-te, e se fez grande calmaria, ou se grande bonança, o vento cessou e se fez grande calmaria. Não foi só o vento que parou, as águas pararam. Certamente os irmãos já viram muitas vezes um espelho de água, uma água parada, em que a gente consegue olhar e ver a nossa face. É desse tipo de água que o texto nos fala, é dessa calmaria, dessa bonança que o texto nos fala. Uma água serena, calma, sem ondas. E isso é mais assustador porque quem já morou perto de praia, ou quem já tem barco, já andou de barco, sabe que depois que uma tempestade cessa, ainda existe um tempo para que aquelas ondas parem de se agitar. Existe um tempo determinado para que aquelas ondas acalmem e aquilo tudo vire uma calmaria, como se fosse um espelho de água imóvel. Mas aqui, o poder de Jesus é tão grande que aquelas águas se acalmam de uma forma que assusta a todos. E acredito que para aqueles pescadores, o temor de quem Jesus era e o temor do que eles viram, que eles nunca viram em sua vida, aquele mar tão aplainado e calmo, começou a evidenciar dentro deles uma fé que realmente eles não tinham. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como a gente falou aqui no início, muitas vezes a criação é um poder ingovernável. Seja ela comandada por eventos sísmicos, ou eventos que acontecem sem a nossa percepção, ou seja ela agitada até por espíritos malignos que sejam, a criação, ela responde a um único Deus. Toda a criação, ela responde ao Criador. E quando a gente lê esse texto, essa verdade precisa estar ecoada em nosso coração, que não só as situações da nossa vida, Jesus pode acalmar e aquietar, mas é como se Ele estivesse dizendo para nós, acalma-te, emudece, e foca em mim. Concentra a sua fé em mim. Quando as coisas não vão bem, olhe para mim. Olhe para a cruz. Olhe para o meu caráter. Olhe para quem eu sou. E aqueles homens que estavam com medo da tempestade acabaram ficando com mais medo, e com razão de entrar em pânico, que muitas vezes em nossas vidas nós também entramos em pânico. Nós também temos momentos em que nossa fé vacila, em que a gente duvida de que se possa resolver, isso de uma certa forma, duvidando do nosso Deus. E esse texto tem que mover o nosso coração para nos colocar as situações de nossas vidas nesse momento, seja a sua ou a minha, trazer à memória que essa situação que você está passando, que essa situação, que onde quer que você esteja te afligindo, te incomodando, ela pode ser mudada.
ela pode ser acalmada, ela pode ser aquietada, porque existe verdadeiramente um Deus que se importa com você. A criação vai judiar de você, seja ela na natureza, em poderes das trevas, em enfermidades, ou até na morte. Ela vai judiar de nós. Mas Deus continua sendo Deus. Como nós cantamos, louvamos aqui juntos, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E seu poder é irrevogável. O seu reino é eterno. E Ele está não mais na popa de um barco, mas Ele está sentado ao trono à direita do Pai, de onde vem todo o poder, de onde vem todo o amor, de onde vem todo o cuidado com a sua vida. É interessante que Elizabeth Elliot uma vez disse: Deus é Deus, e uma vez que Ele é Deus, é digno da minha adoração e do meu serviço. Não encontrarei descanso em outro lugar que não seja a vontade dEle. E essa vontade necessariamente está de forma infinita, incomensurável e inexprimível, além da minha compreensão acerca de quais são os planos dEle. Meu irmão, se você está à mercê da tempestade e sabe que o poder da tempestade muitas vezes é incontrolável em nossas vidas, o único lugar que você está seguro é na vontade de Deus. O único lugar que você está seguro é dentro do propósito de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como se Deus estivesse falando para vocês: se vocês estiverem dentro do meu propósito, eu vou lutar as suas lutas. As minhas batalhas serão as suas batalhas. As suas dores serão as minhas dores. As suas lutas serão as minhas lutas. Porque eu farei de tudo para defender o meu propósito. Paulo vai dizer em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo a eficácia do seu propósito. Se você está dentro do propósito de Deus, se você está dentro da vontade de Deus, esse é o lugar mais seguro da terra. Porque Deus vai fazer de tudo para proteger o seu propósito na sua vida. Por isso muitas vezes a gente não entende coisas que acontecem nas nossas vidas, porque a gente não dá a prioridade correta ao reino de Deus. A gente não dá a prioridade correta ao Rei da criação, ao Deus Todo-Poderoso, e a gente começa a sair do propósito. E damos graças ao Senhor, porque o Espírito nos santifica e não deixa a gente ir de um lado para o outro, nem para a esquerda, nem para a direita, e Ele nos coloca de volta no caminho, porque a vida realmente é uma vida muito dura, e é um alto custo realmente para nós sabermos que nós temos que lidar com todas essas situações, e nós precisamos ter fé nesses momentos. Mas esse custo não é maior do custo que o nosso Senhor teve em seu ministério terreno. Timothy Keller usa uma frase, uma analogia muito interessante,
em que ele fala assim: se você está despencando de um penhasco e você está vendo logo abaixo de você um galho que você pode segurar, você vai e segura naquele galho, não pensando se aquele galho vai suportar 100%, mas se segura naquele galho, sabendo que aquele galho pode ser a única salvação. Não é a quantidade da sua fé, mas é a qualidade da sua fé. É como você olha para aquele galho, e se você se segura ali e se salva, você se salvou porque a sua fé estava naquele galho, não porque você estava pensando se ele iria te suportar. E assim é em nossas vidas. Nós temos que colocar a nossa fé em Cristo, mesmo que ela seja pequena. Porque mesmo Cristo nos disse: se tiverdes fé do tamanho tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda, você poderia dar uma ordem para esse monte e ele se mover de lá para cá ou de cá para lá. Jesus valoriza o foco da nossa fé e não a quantidade de nossa fé. Você pode pedir, como aquele pai com a filha doente: mestre, aumenta a minha fé, porque nós temos um Deus misericordioso. E muitas vezes você pode estar indo para a igreja, você pode estar dizendo: eu não consigo ter essa fé. Vá ao autor da fé e diga: ajuda-me a crer. Tira a incredulidade do meu coração. Eu já tentei, pela razão, pela reflexão, pela meditação, pela pregação de sermãos. Muitos sermões que aqui eu achava que iriam tocar meu coração, não tocaram. Mas vá direto à fonte da fé e diga: Senhor, eu quero ter fé em Ti. Porque o nosso Senhor, Ele se compadece de um coração contrito e de um homem em busca da verdadeira fé. E muitas vezes as situações chegam a pontos tão extremos na nossa vida, que o choro é tão grande, o sofrimento é tão grande, a dor é tão grande, o pranto, o lamento, que nós chegamos a ponto de morte. E quando a gente faz um paralelo com a história de Jonas, nós vamos ver que Jonas diz para aqueles marinheiros: se eu perecer, vocês vão sobreviver. Se eu morrer, vocês viverão. Então eles lançam Jonas ao mar. Mas Jonas não morre, porque por mais que ele estivesse fora do propósito de Deus, como eu falei aqui, o lugar mais seguro é dentro do propósito de Deus. Jonas estava num lugar inseguro. E naquele momento que ele se coloca no propósito de Deus, em que ele se joga ao mar, em que ele confia em Deus, a misericórdia de Deus alcança Jonas, e um grande peixe o engole e o salva. Não salva só fisicamente, mas espiritualmente, quando Jonas faz aquela oração linda dentro da barriga do peixe. Mas eu vou dizer uma coisa: Jesus estava nessa tempestade com os discípulos, mas como ele é maior que Jonas, assim como nós lemos o próprio Jesus dizer em Mateus 12, versículo 41, que ele é maior que Jonas, como Jonas não morreu, o nosso Senhor precisava morrer. E
e morrer por nós, morrer pelas nossas tempestades, morrer pelas nossas dificuldades, morrer pelas nossas tribulações, morrer pelos nossos pecados. A morte da morte de Cristo. Como dizia John Owen. E acredito que Marcos está mostrando que, apesar das histórias serem diferentes, elas têm algo muito em comum, em de que um se lança ao mar para salvar aqueles marinheiros, e de que outro irá se lançar mais à frente à cruz, e ele se colocará no olho da maior tempestade que existiu na criação, no olho do maior furacão que existiu. Jesus, por amor e pela justiça que haveria de ser cumprida, se joga na maior tempestade que a criação poderia haver, a tempestade da punição divina de todo pecado, de todas as coisas erradas, de todo o caos da criação. Ele, por amor, se joga na maior tempestade da história do mundo, para acalmar a maior tempestade de nossas vidas, que seria a justiça de nos colocar no inferno. Mas Deus, por pura graça, coloca o seu Filho naquela tempestade, para que as nossas tempestades da vida, sejam elas menores ou maiores, não sei qual a tempestade que você está passando, ou que já passou, ou que ainda vai passar, mas Jesus morreu por essas tempestades também, se colocando no olho da maior tempestade, das maiores ondas que existiram, do maior vento que soprou, e soprou sobre aquela cruz, para pagar a dívida eterna de justiça que nós tínhamos com Deus, para pagar toda a injustiça que cometemos, toda a falta de santidade que temos, todo o pecado que cometemos. E essa tempestade, Jesus acalmou por completo. Essa tempestade, Ele disse para a morte: cala-te, aquieta-te. E Ele disse: eu vou subir em glória. E hoje está sentado à direita do Pai. Ele acalmou a maior tempestade da criação. E se a sua visão estiver, se isso estiver gravado no seu coração, que Jesus esteve no olho da maior tempestade da criação, para me salvar, para te salvar, para nos buscar, nos redimir, nos abençoar nas regiões celestiais, é a melhor forma de pararmos de dizer: Senhor, Tu não te importa comigo? Porque quando esse sentimento vier ao teu coração, olhe para a cruz do Calvário, para aquele homem que foi crucificado para o seu bem, para o bem da sua salvação,
e para que você pudesse ser abençoado. E o amor dele é tão grande por você, que nós acabamos por nos sentir envergonhados de muitas vezes dizer: tu não te importas conosco, tu não te importas com o nosso sofrimento, tu não te importas com a nossa dor, com o nosso lamento, com o nosso pranto, tu não te importas com a morte. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nosso foco possa estar no verdadeiro Deus da criação, aquele que trata a criação, seja a natureza, o poder das trevas, as enfermidades ou até a morte, de forma direta, simples, pessoal e efetiva. Jesus diz hoje para a sua tempestade: cala-te, aquieta-te e descansa o teu coração em mim. Coloque a sua fé não no que eu posso fazer, mas em quem eu sou, o verdadeiro Rei da criação. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor, com muita dificuldade que iniciamos essa oração, porque o Senhor falou aos nossos corações nesta manhã o como muitas vezes nós fomos injustos em esbravejar, em dizer como o Senhor não se importava com os nossos sofrimentos, dores, lamentos, prantos e até a morte. Mas nós temos um Deus que, além de misericordioso, Ele é puro amor, porque Ele é amor em essência. E o Senhor desceu da sua glória para vir para a maior tempestade da criação, a tempestade que precisava ser ordenada, o caos que precisava ser ordenado, o caos que nós nos colocamos como homens, como humanidade, e que o Senhor veio para ordenar e acalmar a principal tempestade da criação, a tempestade da punição de Deus, da justiça eterna de Deus sobre nossas vidas. E o seu amor é tão grande que hoje nós podemos dizer: graças ao bom Deus, nós somos salvos em Ti. Que o Senhor nos dê cada dia mais graça, entendimento e aumente a nossa fé. Nos faça ter uma fé focada somente em Ti, Senhor. Quando a nossa fé vacilar, o nosso coração ficar fraco, a nossa mente também ficar fraca, que a gente possa olhar para Ti, que a gente possa olhar para a cruz e dizer: eu tenho um Deus que é o Deus da criação. Eu tenho um Deus que pode dizer a qualquer momento: cala-te, aquieta-te, e o meu problema ir embora, e o meu coração descansar. Ensina-nos a descansar em Ti. Ensina-nos a Te adorar, mesmo nas tribulações e tempestades da vida. Ensina-nos, Senhor, a cada dia mais Te amar, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Sua palavra. Muito obrigado, não pelo que o Senhor fez aqui hoje, mas por quem o Senhor é. Deus seja louvado. Amém e amém.